Bem-vindos ao nosso espaço, um mergulho profundo nos assuntos mais interessantes de esportes, ciências e temas gerais do momento. Aqui você vai encontrar conteúdo de qualidade, com análises empolgantes e descobertas fascinantes que vão expandir seus horizontes. Nossa missão é trazer informação relevante de forma dinâmica e descontraída. Queremos que você faça parte dessa jornada incrível de conhecimento e diversão. Se gostar do nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Ative o sininho também. Aproveite! Se você é um apaixonado por futebol, já deixa o like e se prepara para um mergulho nas entranhas das estatísticas e dos comportamentos que moldaram as últimas horas do nosso esporte bretão. O cenário do futebol brasileiro atravessa um momento de transição estatística e comportamental que desafia as previsões mais conservadoras. Iniciamos nossa análise observando o movimento das tabelas nacionais, onde o deslocamento de forças na base da elite e no topo das divisões de acesso redefine quem detém o fôlego competitivo nesta temporada. O destaque imediato recai sobre a movimentação na Série A, onde o Cruzeiro se vê agora em uma situação de isolamento técnico desconfortável. Com a vitória histórica do Remo em seu primeiro compromisso na elite, a equipe mineira passa a sustentar, de forma solitária, o estigma de ser o único clube do Campeonato Brasileiro sem vitórias. Esse dado não é apenas uma curiosidade de rodada, mas um indicador de alerta sobre a eficiência ofensiva e a sustentabilidade defensiva de um projeto que ainda busca sua identidade sob pressão. Enquanto o Remo celebra a quebra de um tabu pessoal e soma pontos cruciais, o peso da camisa e a expectativa da torcida em Belo Horizonte se transformam em uma contagem regressiva por resultados imediatos. Simultaneamente, o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil desenhou um mapa de confrontos que privilegia o embate direto entre os gigantes. Com 5 duelos confirmados entre equipes da Série A, o torneio nacional mais democrático do país entra em uma fase de afunilamento técnico precoce. O confronto que mais salta aos olhos dos analistas de história e retrospecto é o encontro entre Flamengo e Vitória. Este duelo carrega um simbolismo temporal profundo. As duas equipes não se cruzam nesta competição específica há 22 anos. O histórico desse confronto é marcado por um equilíbrio recheado de goleadas para ambos os lados, mas com uma ligeira vantagem estatística para o lado carioca. No entanto, o hiato de mais de 2 décadas apaga qualquer favoritismo baseado em nostalgia, forçando os departamentos de análise de desempenho a buscarem referências no presente imediato para decifrar como o estilo de jogo atual de ambas as equipes colidirá em um mata-mata de tamanha relevância. A logística e o tempo de preparação entre os jogos de ida e volta serão os verdadeiros árbitros desse duelo de rubro-negros. Ainda no campo institucional e das condutas à beira do gramado, o clima de tensão entre a diretoria do Flamengo e a comissão de arbitragem atingiu um novo patamar de exposição pública. As críticas contundentes direcionadas à equipe de arbitragem após o clássico contra o Corinthians revelam uma insatisfação que vai além de um lance isolado. Ao comparar os critérios utilizados com o que se viu na Supercopa, os dirigentes questionam a padronização das decisões e o impacto direto desses erros na integridade da competição. Essa movimentação nos bastidores reflete um sintoma recorrente no futebol brasileiro: a transferência da responsabilidade tática para a esfera administrativa e arbitral. Esse comportamento se conecta diretamente com a discussão sobre o descontrole emocional dos homens no futebol. Analisamos uma resistência cultural quase institucionalizada em discutir tática e estratégia durante as coletivas pós-jogo. Há uma tendência de transformar o espaço de análise técnica em um palco de reclamações genéricas, onde o debate sobre o jogo em si é frequentemente escanteado em favor da polêmica vazia ou do silenciamento sobre as falhas de execução em campo. Enquanto o debate ferve nos microfones, os gramados da Série B registraram um fenômeno de eficácia que não se via há uma década. O Botafogo de Ribeirão Preto estabeleceu o maior placar em uma primeira rodada da segunda divisão nos últimos 10 anos, uma marca que remonta aos tempos em que equipes como Ponte Preta e Portuguesa dominavam as aberturas de campeonato com placares elásticos.
Esse surto de gols na rodada inaugural sugere uma disparidade de preparação entre as equipes que iniciam a jornada rumo ao acesso, expondo fragilidades defensivas em elencos que ainda estão em fase de montagem. A história da Série B mostra que começar com uma vantagem estatística desse tamanho pode oferecer o lastro emocional necessário para suportar as turbulências de uma competição longa e fisicamente desgastante. É a prova de que o planejamento antecipado e a manutenção de uma espinha dorsal podem atropelar o improviso dos adversários que deixam para ajustar suas engrenagens com a bola já rolando. No horizonte mais amplo, a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 já começa a ditar o ritmo do calendário nacional. Com a definição de datas e o esboço das tabelas, o planejamento dos clubes brasileiros precisará, cada vez mais, se alinhar aos períodos de convocação e à logística de um torneio que promete ser o maior da história. O interesse renovado por Neymar, mesmo em meio a reclamações pontuais sobre o nível das disputas atuais, mostra que a dependência técnica e midiática de grandes nomes ainda é o combustível que move a paixão do torcedor e o investimento dos patrocinadores. O Brasil também reafirma sua hegemonia em vertentes alternativas do esporte, como demonstrado na conquista do título no Areia Games, reforçando que a cultura do futebol no país é multifacetada e resiliente, independentemente da superfície em que é praticada. O futebol de areia continua sendo um celeiro de talentos que alimenta a mística da habilidade brasileira, servindo como um contraponto lúdico ao rigorismo muitas vezes estéril do campo gramado. Em suma, o que observamos hoje é um mosaico de urgências. De um lado, a necessidade de evolução no comportamento dos gestores e técnicos, que precisam abraçar a análise tática em detrimento do confronto puramente emocional. De outro, a realidade fria dos números, que não perdoa a inércia do Cruzeiro nem ignora o poder de fogo renovado de equipes que, como o Botafogo, São Paulo e o Remo, entendem que a estatística é a bússola definitiva em um campeonato de pontos corridos. O futebol brasileiro não é apenas um jogo de 90 minutos, mas uma construção histórica contínua onde o passado de 22 anos de um confronto pode ser tão relevante quanto o próximo apito final. Acompanhar essa evolução é entender que cada rodada é um tijolo em uma estrutura que visa a glória máxima no ciclo de 2026. Para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de curtir e se inscrever.